Tem gente que acha que acordar é só abrir os olhos, mas quem vive no automático nem percebe que o verdadeiro despertar acontece dentro da cabeça, não no despertador. Acordou, pegou o celular, rolou as notificações e pronto. Sem nem se dar conta, já entregou sua atenção para o caos do mundo. Uma enxurrada de memes, problemas alheios e notícias que não mudam em nada a sua vida já invadiu o seu templo mais sagrado, a mente. É como começar o dia com lixo na alma e depois reclamar do cheiro. Agora fecha os olhos e imagina o oposto. Um começo calmo, cheio de intenção. Você acorda e, em vez de correr para o celular, respira. Sente o corpo, se lembra do que é importante. E aí começa o dia com um pensamento firme, tipo quem segura as rédeas de um cavalo bravo. Hoje eu decido para onde vou. Isso muda tudo, porque quem começa o dia no controle termina o dia com propósito. E isso não é papo de livro, de autoajuda. É o que os antigos estoicos já ensinavam lá atrás. Marco Aurélio escrevia para si mesmo toda manhã, como se estivesse alinhando o espírito antes da batalha. Ele sabia que o mundo não ia facilitar. Por isso, a primeira coisa que fazia era reforçar a própria fortaleza mental. Não era sobre mudar o mundo, mas sobre não deixar o mundo mudar o que ele era por dentro. E isso serve para a gente também. Amanhã é como o solo de um jardim. Se você plantar confusão, colhe desordem. Mas se plantar foco, colhe direção. Então, me responde uma coisa com sinceridade. O que você anda jogando na sua mente quando acorda? É motivação ou preocupação? É esperança ou desespero? Porque o cérebro nessa hora está mais sensível, igual uma esponja seca. Tudo o que você joga nele ali, ele vai absorver com força, e depois passa o resto do dia processando isso. Por isso é que às vezes a gente já começa cansado, mesmo sem ter feito nada. Agora ninguém está dizendo aqui que a vida é fácil. Não é. Tem conta para pagar, tem problema, tem conflito, tem tristeza. Mas tem também escolha. E a primeira escolha do seu dia pode ser não alimentar a mente com besteira. Pode ser ler uma página de um livro bom, ouvir algo que te inspire, escrever um pensamento que te lembre quem você quer ser. Não precisa ser 1 hora. Às vezes 10 minutinhos já mudam a sintonia da sua alma. E é aí que o estoicismo entra como um raio de sol em manhã nublada. Ele te ensina que você não controla o mundo, mas pode controlar o que pensa. E o que você pensa logo cedo define como você vai agir quando o mundo te testar. Porque o mundo testa. Mas quem acorda preparado não se abala com o primeiro tropeço do dia. A mente treinada de manhã é a armadura invisível que te acompanha até a noite. Já percebeu como a gente costuma colocar a culpa nas circunstâncias por aquilo que sente? Eu tô ansioso porque o dia foi puxado. Tô irritado porque fulano me falou aquilo. Mas e se eu te disser que o jeito como você começa o dia tem mais culpa no cartório do que você imagina? Porque se você acorda e já mergulha na bagunça dos outros, nas urgências alheias, nas notícias tristes, você está se enchendo de tensão antes mesmo de escovar os dentes. É como começar uma maratona tropeçando na linha de largada. Aí não adianta esperar milagres. O cérebro vai funcionar igual um rádio sintonizado na frequência do medo, da pressa, da irritação. E o que você vai ouvir o dia inteiro é ruído. Mas você pode mudar isso. Pode decidir todo santo dia que os primeiros minutos do seu amanhecer vão ser seus. 10 minutos de leitura, 5 de respiração, até mesmo um pensamento bom escrito num papel de pão. O que importa é que seja intencional. Um gesto que te lembre: ei, tô no comando da minha vida. E antes que alguém diga que isso é coisa de gente desocupada, vale lembrar que os estoicos mais respeitados da história, homens que enfrentavam guerras, pestes e decisões de impérios, faziam isso. Eles não acordavam correndo. Acordavam pensando. Marco Aurélio tinha o hábito de refletir logo cedo sobre os obstáculos que poderia enfrentar. Preparava o coração como quem limpa a lente antes de sair para ver o mundo. Ele sabia que os problemas viriam, mas a mente dele já estava pronta para não se dobrar. Isso é sabedoria pura, porque quando você se antecipa mentalmente aos desafios do dia, você não fica vulnerável.
Você reage com estratégia e não com impulso. Já pensou nisso? Antecipar a possível grosseria do chefe, a fila do banco, o trânsito demorado, o cliente difícil, e já decidir que nada disso vai te tirar do eixo. É tipo vestir uma capa invisível de paciência e olhar calmo antes de botar o pé para fora de casa. E nem precisa ser complicado. Antes de se perder nas tarefas, pergunta para si mesmo: o que pode dar errado hoje? Como eu quero reagir se isso acontecer? Só esse tipo de questionamento já muda sua postura. Em vez de ficar à mercê do caos, você age com presença, com firmeza. E isso não é negar a realidade, é só não deixar que a realidade te engula. É você mostrando que a sua mente é casa de dono, não pensão de visita. Com o tempo, esse hábito vai criando raízes. Aquilo que antes te fazia perder o controle vira só mais um obstáculo a ser desviado. E a mente, que antes era um campo de batalha, vira um templo de decisões conscientes. Isso é estoicismo na prática. Não controlar os eventos, mas controlar a si mesmo. E cá entre nós, isso é mais poderoso do que qualquer plano infalível. Agora vamos falar de uma coisa que parece simples, mas muda tudo: levantar da cama. Pode rir, mas muita gente começa perdendo a primeira batalha do dia justamente aí. O despertador toca, e em vez de levantar com firmeza, a pessoa negocia com a própria mente. Só mais 5 minutinhos, vou só fechar os olhos rapidinho. E quando vê, já está atrasado, de mau humor e com aquela sensação de que o dia começou atravessado. A ironia é que esse pequeno momento carrega um peso simbólico gigante. É nesse instante que você mostra para si mesmo se manda ou se obedece à preguiça. Porque vamos combinar, se você não consegue vencer o impulso de ficar na cama, como vai resistir ao impulso de procrastinar, de explodir com alguém, de desistir no meio de um desafio? A forma como você acorda é um ensaio da forma como você enfrenta a vida. Se você se entrega ao conforto, acaba reforçando um padrão de fuga. Mas se levanta com decisão, está dizendo para sua mente: quem manda aqui sou eu. E essa pequena vitória se espalha em cadeia pelas horas seguintes. Os estoicos entendiam isso com profundidade. Marco Aurélio escrevia que por mais que o corpo pedisse descanso, o dever de viver era maior. Ele dizia a si mesmo que nasceu para agir, não para dormir. Isso não significa que ele ignorava o cansaço ou desprezava o descanso, mas sim que ele escolhia não ser escravo dos próprios impulsos. E isso, em essência, é liberdade. Porque liberdade de verdade não é fazer o que dá vontade, é ter domínio sobre suas vontades. Então, que tal mudar esse hábito amanhã? Em vez de começar o dia correndo, se culpando ou já reclamando, que tal levantar na primeira chamada? Sem enrolar, sem drama, sem preguiça. Coloca os 2 pés no chão como quem diz: tô pronto para mais um dia. Parece pequeno, mas esse gesto tem uma força simbólica gigantesca. É como abrir a porta da mente e deixar a coragem entrar. Depois que você levanta, vem o segundo ponto de virada. O que você faz nos primeiros minutos? Tem gente que já começa se afogando nas redes sociais, nas mensagens, nas pressões do mundo. Mas o que acontece quando você escolhe começar com silêncio? Quando você decide ser o autor do seu roteiro, em vez de ser apenas mais um que reage a tudo, a diferença é brutal. É como comparar alguém que navega com bússola e alguém que se deixa levar pelo vento. Por isso, crie um ritual seu. Algo simples, mas que te dê direção. Pode ser um alongamento, uma leitura curta, uma oração, um copo d'água, uma meditação, uma anotação do que é prioridade. O importante não é o formato, é o simbolismo. É você dizendo para si mesmo que tem intenção, que não está aqui só para sobreviver, mas para viver com clareza. E essa clareza não aparece do nada. Ela é cultivada, tijolinho por tijolinho, toda manhã. Tem uma coisa que quase ninguém fala, mas que faz uma diferença enorme: começar o dia agradecendo. É isso mesmo. Antes de pensar nos boletos, nas pendências, no trânsito, para um instante e agradece. Agradece por estar vivo, por respirar, por poder levantar da cama com as próprias pernas. Parece papo leve demais para um mundo tão pesado, né? Mas não é.
A gratidão é tipo um antivírus mental. Ela filtra o que entra na sua cabeça e te protege do contágio da negatividade que está por todo lado. Acordar e já reclamar do despertador, do trabalho, da vida, é como colocar um peso invisível nas costas. E você carrega isso o dia inteiro. Já a gratidão, mesmo que seja por algo simples, como o cheiro do café ou a luz do sol entrando pela janela, funciona como um escudo invisível. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, por exemplo, lembrava todos os dias que a vida é breve, e por isso cada instante tem que ser valorizado como se fosse único. Não é exagero dizer que a gratidão muda a forma como você vê o mundo. Quando você foca no que tem em vez de no que falta, você cria um tipo de energia interna que te fortalece. E isso não quer dizer ignorar os problemas. Longe disso. Significa apenas começar o dia com os olhos abertos para o que já deu certo, para o que já é bênção. Porque quem só enxerga a escassez vive em guerra constante. Mas quem reconhece o que tem vive em paz, mesmo com o caos lá fora. E mais, agradecer é um treino, não vai surgir do nada, você precisa praticar. Que tal anotar 3 coisas pelas quais você é grato logo que acorda? Pode ser num caderno, num bilhetinho, até no bloco de notas do celular. O importante é parar e pensar. O que eu já tenho hoje que vale ouro? Porque a gente só costuma valorizar quando perde, né? A saúde quando adoece, o trabalho quando é mandado embora, o amor quando já foi. E isso é uma grande armadilha. Então, acordar agradecendo é como olhar para o mundo com uma lente limpa. Você enxerga melhor, entende melhor, reage melhor. E essa mudança de foco é como virar a chave de dentro para fora. Porque o mundo pode estar desabando, mas você não precisa cair junto. E é isso que o estoicismo ensina de forma tão elegante. O controle interno vale mais do que qualquer circunstância externa. Sêneca dizia que não é a sorte que molda nosso destino, mas sim o nosso modo de reagir a ela. Então, ao abrir os olhos amanhã, antes de pegar o celular ou pensar nas correrias do dia, escolha a gratidão. Escolha começar leve, consciente, presente. O dia agradece, o corpo sente e a mente responde. E essa escolha, por menor que pareça, vai te acompanhar até a hora em que o sol se for. Agora vamos falar sobre um inimigo silencioso que rouba o seu dia inteiro sem você perceber. A falta de direção. Já sentiu que passou o dia ocupado, mas sem fazer nada que realmente importa? Correu para lá e para cá. Respondeu mensagem, resolveu pepino. Ficou preso no trânsito, rolou o feed. E no fim do dia bateu aquela sensação de vazio. É como remar, remar, remar. E descobrir que esqueceu de soltar a âncora. Tá se esforçando, mas não tá saindo do lugar. Isso acontece quando você acorda e não sabe para onde tá indo. E o pior, quando você não escolhe sua rota, alguém escolhe por você. Pode ser o chefe, as redes sociais, os problemas dos outros. De um jeito ou de outro, você vai ser puxado por todo lado. E o que sobra para você? Cansaço, frustração, falta de propósito. Agora, imagina começar o dia com um plano claro. Não precisa ser um cronograma militar, mas pelo menos saber o que realmente importa naquele dia. Só isso já muda tudo. Sêneca já dizia que não há vento favorável para quem não sabe para onde está indo. Ou seja, se você não define suas prioridades, qualquer distração parece urgente. E aí você vira refém do que não tem valor. Por isso, antes mesmo do café, pare e se pergunte: o que eu preciso realizar hoje para me sentir em paz quando deitar à noite? 3 coisas. Só isso. Defina suas 3 prioridades e se comprometa com elas como se fosse um contrato com a sua melhor versão. A segunda atitude é ainda mais poderosa. Aprenda a eliminar ou delegar o que não é seu. Muita gente vive esgotada, tentando resolver tudo, controlar tudo, agradar todo mundo. Mas convenhamos, tem coisa que não depende de você, tem problema que não é seu, tem responsabilidade que não é sua. E cada vez que você abraça o mundo nas costas, sua energia vai escorrendo como água de torneira mal fechada. Os estoicos alertavam sobre isso. Foque no que está no seu controle e aceite o resto com serenidade. E isso exige prática. No começo, parece egoísmo dizer não. Mas com o tempo,
Você entende que proteger sua energia não é egoísmo, é autocuidado. E que se você não coloca limites, o mundo não vai colocar por você. Então filtre melhor suas tarefas. Pergunte-se, isso precisa mesmo ser feito agora? Precisa ser feito por mim? Vai me aproximar dos meus objetivos? Se a resposta for não, talvez esteja na hora de deixar para lá ou passar adiante. A terceira. Decisão é talvez a mais difícil. Proteger seu tempo como se fosse ouro, porque é isso que ele é. E ouro a gente não deixa jogado por aí. Durante os momentos que você reservou para suas prioridades, trate isso como algo sagrado. Desliga notificações, evita conversas paralelas, fecha a porta se for preciso. O mundo vai tentar te puxar o tempo todo, mas você precisa mostrar que agora quem decide o ritmo é você. Você já parou para pensar que cada manhã é uma nova chance? Uma tela em branco, um terreno fértil, um espaço sagrado para recomeçar. Mas a maioria das pessoas nem percebe. Acorda já reclamando, com pressa, tropeçando nos próprios pensamentos, e quando vê, já foi sugada pelo redemoinho de distrações do mundo. Só que o dia, por mais turbulento que seja, sempre começa do mesmo jeito, com o simples ato de abrir os olhos. E o que vem depois disso é escolha sua. Escolher levantar com intenção é muito mais do que sair da cama. É uma declaração silenciosa de quem você quer ser. Se você levanta no impulso da obrigação, já acorda se sentindo derrotado. Mas se levanta com propósito, mesmo que o corpo ainda queira ficar, a alma já se ergue primeiro. É uma cena discreta, quase invisível, mas ali começa a revolução, porque ninguém vai viver sua vida por você. E se você não começa comandando o dia, ele te comanda do jeito que quiser. Marco Aurélio falava isso com outras palavras. Ele dizia que a primeira batalha do dia é contra o próprio desejo de ficar na cama, e que se você cede logo de cara, vai passar o resto do dia, sendo empurrado pelas vontades, pelos atrasos, pelas desculpas. Agora, se você vence essa batalha pequena, o resto parece mais leve. Não por mágica, mas porque você já começou com uma vitória. Pequena no tempo, imensa no significado. A gente se acostuma a pensar que só os grandes gestos mudam nossa vida. Mas os estoicos sabiam que são os rituais silenciosos que mais moldam o nosso caráter. Levantar na hora que prometeu. Fazer o que disse que faria. Escolher o que nutre em vez do que distrai. Isso é o que constrói a força interior. Não é a ausência de problemas. É a presença de disciplina. E cada manhã é um treino novo nessa arte de escolher o que realmente importa. E quando a gente começa o dia assim, com presença, com direção, tudo muda. O trânsito não irrita tanto. A mensagem atravessada do colega não fere tanto. A dúvida não paralisa tanto. Por quê? Porque você está ancorado. Está firme por dentro. O mundo pode gritar, mas sua mente está em silêncio. E esse silêncio, esse silêncio é poderoso. Porque vem de alguém que já decidiu desde o primeiro minuto do dia que vai viver com intenção. É isso que o estoicismo nos ensina sem fazer alarde. Que você não precisa de sorte, de um milagre ou de um empurrão externo. Precisa de clareza. E clareza se cultiva em silêncio, em rituais, em pequenas decisões repetidas com firmeza. Então amanhã, quando o despertador tocar, lembra disso. Você não está apenas acordando. Você está escolhendo quem você vai ser. Sabe aquela sensação de começar o dia com a mente pesada, como se o mundo já estivesse te esperando de braços cruzados e cara fechada? Pois é, muita gente vive isso todos os dias. E nem percebe que, na verdade, o corpo está gritando por uma coisa básica: água. Parece simples demais, até bobo, né? Mas não é. Depois de horas dormindo, seu organismo acorda como uma planta ressecada, pedindo por um gole de vida. E o que a maioria faz? Vai direto para o celular, ignora o próprio corpo e começa o dia já, no modo atropelado. Beber um copo de água logo ao acordar não é só um gesto físico. É uma mensagem que você manda para o seu cérebro. Tô presente, tô cuidando, tô atento. É você se colocando no comando antes mesmo do mundo tentar te puxar para 1000 lados. E olha, não precisa de garrafinha chique nem de promessa de detox. Um copo de água pura já basta. É um ritual de respeito consigo mesmo.
Um jeito de dizer: hoje eu me priorizo. E isso muda mais do que você imagina. A ciência confirma o que os antigos já intuíram. Até uma leve desidratação pode afetar seu humor, sua concentração, sua energia. E aí o dia que podia começar com clareza, vira um emaranhado de cansaço, mau humor e impaciência. Tudo porque faltou um simples gole d'água. Parece exagero? Faz o teste. Amanhã, antes de qualquer coisa, bebe um copo d'água. E observa como seu corpo e sua mente reagem. Às vezes o que falta não é motivação, é hidratação. Os estoicos, com sua simplicidade prática, valorizavam gestos assim. Não esperavam soluções grandiosas. Buscavam domínio nas pequenas coisas. Marco Aurélio escrevia que a alma precisa de cuidados como o corpo, e que o corpo, quando respeitado, fortalece também o espírito. Beber água, levantar com firmeza, respirar fundo, escrever uma intenção, tudo isso parece pequeno. Mas, junto, é como alinhar as peças de um quebra-cabeça que mostra quem você está se tornando. E tem mais. Quando você começa o dia cuidando de si mesmo, sua mente responde com foco. Ela entende que o dono da casa acordou. E isso se espalha. Você se veste melhor, come melhor, pensa melhor, decide melhor. É como colocar a engrenagem no lugar e fazer o resto girar com menos esforço. Pequenos atos geram grandes reações em cadeia. E o mundo responde diferente para quem já chega inteiro, não pela metade. Então, se você costuma acordar no susto, no cansaço, no piloto automático, experimenta mudar isso. Começa com água, depois expande, uma respiração consciente, uma frase positiva, 1 minuto de silêncio. Crie seu próprio ritual, aquele momento só seu. Pode ser breve, mas precisa ser verdadeiro. Porque o jeito como você cuida do seu começo define o que vai florescer até o fim do dia. Já reparou que muita gente começa o dia igual a um carro desgovernado ladeira abaixo? Vai batendo nas tarefas, atropelando os pensamentos, se enroscando nas urgências dos outros. E quando a noite chega, mal sabe dizer o que fez de verdade. Sabe o que faltou? Direção, um rumo claro. Porque acordar sem propósito é como sair de casa sem saber para onde ir. Qualquer caminho parece certo e, ao mesmo tempo, nenhum te leva para onde você realmente queria. É aí que entra o poder de ter um plano. Não precisa ser uma planilha complexa com cores e alarmes. Basta ter clareza sobre o que você quer realizar. Acordou? Pergunte a si mesmo: o que eu preciso fazer hoje para terminar esse dia em paz? Escolha 3 coisas. Só 3. As mais importantes. Aquelas que, se você concluir, já vai deitar com a sensação de missão cumprida. Parece simples, mas é transformador. Você para de reagir ao mundo e começa a agir por intenção. Sêneca já alertava para isso. A vida é curta demais para ser desperdiçada em distrações. E ele tinha razão. A gente se distrai demais. Com o celular, com as notificações, com as urgências que nem são nossas. E quando vê, gastou energia demais com coisa de menos. E olha que curioso. A sensação de exaustão muitas vezes não vem de fazer demais, mas de fazer o que não tem significado. O corpo sente, a mente reclama e a alma adormece. Então, estabeleça suas prioridades logo pela manhã e depois defenda seu tempo como quem protege ouro, porque ele é mesmo valioso. E o mundo, se você deixar, vai tirar cada minuto seu com coisa boba. Vai te chamar para resolver problemas que não são seus, para opinar onde não precisa, para gastar energia onde não tem retorno. Mas quando você sabe o que quer, sabe também o que recusar. E aqui entra uma das maiores lições estoicas. Aprenda a dizer não sem culpa. Não é sobre ser rude, é sobre ser inteiro. É sobre reconhecer que cada sim que você dá para algo sem sentido é um não que você dá para si mesmo. Marco Aurélio dizia que o tempo é o recurso mais precioso que temos, e o jeito como usamos, ele revela aquilo que mais valorizamos ou negligenciamos. Então, antes de aceitar mais uma tarefa que não cabe, pense: isso me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser? E para fechar esse ritual matinal com chave de sabedoria, escolha, com firmeza, ser o protagonista do seu dia.
Isso não significa que tudo vai sair como você quer, mas significa que, aconteça o que acontecer, a sua postura vai ser de quem age, não de quem reclama. E só isso, já te coloca num lugar onde poucos conseguem ficar. O lugar de quem tem paz mesmo em dias turbulentos. Tem gente que termina o dia no mesmo modo em que começou, no automático. Passa pelas horas como se estivesse atravessando um túnel escuro, sem ver paisagem, sem sentir o tempo, só esperando chegar ao fim. Mas o dia, mesmo com seus altos e baixos, sempre tem algo a ensinar. E quem aprende a encerrar o dia com reflexão, ganha uma espécie de bússola interna. É nesse momento, no silêncio da noite, que você pode transformar cansaço em clareza, confusão em aprendizado e frustração em força. Pensa bem, quantas vezes você deitou com a cabeça cheia, remoendo o que deu errado, o que deixou de fazer, o que ouviu e não soube responder. Agora imagina se, ao invés de carregar tudo isso para o travesseiro, você parasse por 5 minutos para olhar o dia com olhos de aprendiz. O que você fez bem? Onde errou? O que te tirou do eixo? E o que pode fazer diferente amanhã? Essa prática simples tira o peso da consciência e abre espaço para a leveza. Os estoicos faziam disso uma rotina sagrada. Epicteto dizia que, ao fim de cada dia, o sábio deve interrogar a si mesmo como se estivesse prestando contas da própria alma. Não com culpa, mas com lucidez. Porque quando a gente olha para dentro com coragem, começa a se conhecer de verdade. E se conhecer é o primeiro passo para se transformar. Não precisa escrever um livro por noite. Um pensamento já basta. Uma frase sincera. Um reconhecimento honesto. E veja, não é para ficar se cobrando como um juiz severo. É para acolher. O erro também ensina. A falha também constrói. A raiva, o medo, a indecisão. Tudo isso mostra onde ainda falta maturidade. E tá tudo bem. A jornada não é sobre perfeição, é sobre progresso. Sobre ser melhor hoje do que foi ontem. Nem que seja por um fio de pensamento mais calmo ou por uma escolha mais consciente. Esse ritual noturno também é uma forma de preparar o terreno para o dia seguinte. Quando você encerra o dia com intenção, dorme melhor. E quando dorme melhor, acorda com mais energia. A mente entende que não precisa mais carregar o peso das horas passadas. Pode descansar, pode se renovar. É como apagar o quadro negro da alma para começar de novo com espaço para escrever o que vier. Então, antes de apagar a luz, sente-se por 1 minuto, respire, pergunte-se: o que esse dia me ensinou? Agradeça, mesmo que tenha sido difícil, porque cada desafio, cada palavra atravessada, cada momento bom ou ruim, é um degrau na escada que te leva para sua melhor versão. A vida não se constrói só nos começos. Ela se fortalece nos finais bem vividos também. Agora me diz com sinceridade, você tem coragem de ficar em silêncio? Não estou falando do silêncio da boca, mas do silêncio da mente. Aquele momento em que você para de correr atrás das coisas por fora e começa a observar o que está acontecendo por dentro. Porque, olha, tem barulho que vem de dentro também. Pensamento atropelado, cobrança interna, vozes do passado, ansiedade do futuro. E é nesse ponto que muita gente se perde. Foge do silêncio porque tem medo do que vai encontrar nele. Mas o silêncio, quando bem usado, é um mestre. Ele mostra as verdades que a correria esconde. Ele revela o que realmente te incomoda, o que você tem evitado encarar, o que está pedindo cura. E mais, ele te devolve o controle, porque enquanto você está no barulho do mundo, reage a tudo. Mas no silêncio, você começa a escolher com mais clareza. Escolher como pensar, como sentir, como agir, é aí que mora a verdadeira liberdade. Os estoicos valorizavam isso como ouro. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, reservava momentos de silêncio para escrever, para refletir, para realinhar o próprio espírito. Ele entendia que o mundo grita, mas a sabedoria sussurra, e que só quem silencia por dentro consegue ouvir esse sussurro. E isso não exige um mosteiro nem uma montanha isolada. Basta fechar os olhos por um instante, respirar fundo e se escutar.
Só isso já te reconecta com o que importa. E quando você faz isso com frequência, começa a perceber padrões. Percebe, por exemplo, que certas pessoas sempre te drenam, que certas situações sempre te irritam, que certos pensamentos vivem voltando com as mesmas roupas. E aí, com essa clareza, vem o poder da escolha. Você pode mudar, pode ajustar sua postura, seu ambiente, sua rotina. Pode escolher responder diferente. Pode até mesmo sair de onde não faz mais sentido ficar. Esse processo é lento, mas profundo. Porque não adianta mudar a embalagem se por dentro está tudo bagunçado. A verdadeira transformação começa quando você senta consigo mesmo e tem coragem de ouvir o que sua alma anda dizendo. Às vezes ela só quer ser ouvida, outras vezes quer te empurrar para fora da zona de conforto. E quase sempre ela quer te lembrar de quem você é, de verdade, sem máscaras, sem obrigação de agradar ninguém. Então faça do silêncio uma parte do seu ritual diário, nem que seja por 3 minutos. Desliga tudo, senta, respira, observa. O mundo vai continuar girando lá fora, mas você vai ter criado um espaço sagrado dentro de si. Um lugar onde ninguém manda, ninguém toca, ninguém bagunça. Um lugar só seu. E quando você aprende a voltar para esse lugar sempre que precisar, a vida muda. Porque você deixa de ser refém do mundo e vira dono da própria paz. Vamos ser sinceros. Quantas vezes você deitou esgotado, com a cabeça girando, e pensou, não fiz nada direito hoje? Essa sensação tem um nome que ninguém gosta de admitir: descontrole. Não o tipo explosivo, mas aquele sutil que vai escorrendo pelos dedos ao longo do dia. Você até teve boas intenções, mas foi puxado por todos os lados, interrompido a cada minuto, engolido pelas urgências que não eram suas. No fim, o que era prioridade virou rodapé. E o que te move de verdade? Esqueceu no canto da alma. Boa notícia é que não precisa continuar assim, porque por mais que o mundo te empurre, você pode segurar firme o leme e realinhar a direção. Isso começa com um ritual pequeno, mas poderoso. A revisão do dia. Pode ser antes de dormir, enquanto toma um banho ou deitado com a luz apagada. Pergunte a si mesmo: o que eu fiz hoje que me deixou orgulhoso? O que eu permiti que me tirasse do foco? O que posso fazer melhor amanhã? Essas perguntas simples tiram você do piloto automático e te colocam de volta no comando. Os estoicos usavam esse tipo de revisão como afiar de espada. Não para se punir, mas para lapidar. Como artesãos da própria mente, eles observavam o que deu certo e o que podia ser melhorado. Nada de drama, só clareza. Marco Aurélio fazia isso, escrevendo, Sêneca filosofando, Epicteto em diálogos internos, cada um do seu jeito, mas todos com o mesmo objetivo: evoluir um pouco mais a cada dia. Isso é sabedoria prática, isso é viver com consciência. E a grande virada vem quando você percebe que essa prática não precisa de tempo extra, mas de intenção. Você pode revisar seu dia enquanto escova os dentes, enquanto organiza a mochila, enquanto espera o sono chegar. O importante é se olhar com honestidade, sem máscaras, sem desculpas, sem se esconder atrás do cansaço, porque a verdade é que todo mundo tem 1 minuto sobrando para si mesmo. A pergunta é: você está disposto a usar esse minuto para crescer e não precisa esperar a vida desmoronar para começar esse hábito? Comece hoje, mesmo que o dia tenha sido uma bagunça. Mesmo que você ache que não vai dar em nada. Aos poucos, sua mente vai pegando gosto, vai começando a buscar, sozinha, onde pode melhorar. Vai celebrando as vitórias que antes passavam batido. Vai aprendendo a ser mais leve com os erros e mais firme com os compromissos internos. E isso, meu amigo, muda tudo. Porque quando você termina o dia com reflexão, você acorda com direção. Você deixa de ser um prisioneiro da rotina e vira o autor da sua história. Você passa a caminhar com mais propósito, mais presença, mais paz. E paz, nesse mundo, barulhento virou luxo. Mas para quem escolhe viver com consciência, paz vira hábito. Existe um detalhe tão pequeno que a maioria ignora, mas ele tem o poder de mudar completamente a sua energia. A forma como você se levanta da cama.
Não estou falando só de sair do colchão, mas do jeito como você se coloca em pé. Se levanta empurrado, murmurando, com raiva do despertador, ou se levanta firme, como quem diz, tô pronto. Isso parece besteira, mas é um gesto simbólico, quase um ritual invisível, que o seu corpo entende como uma mensagem clara. Eu me respeito. Pensa comigo. Seu corpo, sua mente e sua alma funcionam em conjunto. Quando você se arrasta pela manhã, já passa para o cérebro a ideia de que o dia vai ser pesado. É como começar a corrida tropeçando. Agora, quando você levanta de uma vez, se espreguiça, respira fundo e encara o espelho com dignidade, é outro clima. É como se você estivesse se vestindo de coragem, mesmo que por dentro ainda tenha medo, dúvidas, sono. Mas está ali de pé presente inteiro. E sabe o que os estoicos diriam disso? Que levantar-se com dignidade é o primeiro ato de virtude do dia. Marco Aurélio escrevia que, mesmo sentindo vontade de continuar na cama, ele se lembrava que havia nascido para agir, não para se esconder no cobertor. Era um lembrete diário. Você tem uma missão no mundo, e ela começa quando você se levanta para cumpri-la, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça insignificante. Então, comece a enxergar esse momento como um marco, um ponto de virada. Você pode até estar cansado. A vida pode estar bagunçada. Mas o simples ato de levantar bem, com presença, com decisão, é uma forma de treinar sua mente para a vida real. E a vida real, convenhamos, não espera ninguém se ajeitar. Ou você se levanta com intenção ou será empurrado por tudo que te cerca. Rotina, pressões, redes sociais, cobranças. E olha, não se engane, isso não é sobre ser perfeito, é sobre ser comprometido consigo mesmo. Um pequeno gesto feito com constância tem mais poder do que grandes mudanças que não duram. A disciplina começa nos detalhes, e o jeito como você sai da cama, por incrível que pareça, é um dos mais poderosos. Porque ali ninguém está vendo, não tem plateia. É só você e sua verdade, e é aí que mora a raiz da transformação. Se você muda o jeito como acorda, você muda o jeito como vive. Porque esse primeiro movimento puxa todos os outros. Levantar, com intenção, vira um efeito dominó. Você come melhor, se organiza melhor, pensa melhor. Tudo começa a se alinhar. E não é mágica, é hábito. Hábito de quem entende que cada gesto tem um peso. E que até o jeito de sair da cama pode ser um ato de respeito com a própria história. Se tem uma coisa que o tempo ensina, é que cuidar da mente é tão vital quanto cuidar do corpo. Mas enquanto muita gente levanta já pensando no café, no banho ou na roupa que vai vestir, quase ninguém pensa em alimentar o próprio pensamento. E é aí que começa o erro, porque a mente acorda faminta. E se você não escolhe o que oferecer, ela vai se alimentar da primeira coisa que aparecer, que na maioria das vezes é lixo emocional vindo do celular, da TV, da pressa. Imagina a mente como uma casa. Ao acordar, as janelas estão todas abertas, o chão limpo, tudo pronto para começar o dia. Mas aí você deixa qualquer um entrar com o sapato sujo, com bagagem pesada, com gritaria. Resultado? Bagunça, cansaço, confusão. Agora imagina o contrário. Você acorda, olha para essa casa e decide quem pode entrar, o que vale a pena ouvir, o que merece ficar. Esse é o poder de nutrir a mente logo cedo com coisas boas, intencionais. Pode ser uma leitura inspiradora. Pode ser escrever uma frase num caderno. Pode ser ouvir um conteúdo que te alinha com o que você acredita. Não importa o formato, o importante é que seja algo que fortaleça. Porque, como dizia Epicteto, não é o que acontece que nos afeta, mas sim o que pensamos sobre o que acontece. E se o primeiro pensamento do dia já vem carregado de medo, raiva ou distração, o restante do dia tende a seguir pelo mesmo caminho. Por isso, crie esse momento. Um espaço pequeno, mas sagrado, onde só entra o que constrói. Você não precisa passar 1 hora meditando em posição de lótus. Pode ser só 5 minutos com os olhos fechados, respirando devagar e repetindo para si mesmo: eu escolho o que entra na minha mente. Essa frase dita com convicção é como uma senha de acesso ao que realmente importa.
Você não é obrigado a carregar tudo o que o mundo joga no seu colo, e o mais bonito é perceber como a mente responde rápido quando você cuida dela. Em poucos dias você já sente mais foco, mais leveza, mais clareza. Coisas que te desestabilizavam antes começam a parecer menores. Você reage menos, observa mais. A ansiedade dá lugar à atenção. O cansaço mental diminui. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o jeito de olhar para ele. E isso, meu amigo, é poder puro. Os estoicos chamavam isso de dominar, a fortaleza interior. Porque sabiam que, sem esse domínio, qualquer vento vira tempestade. Mas com ele, até a tempestade vira aprendizado. Então amanhã, quando abrir os olhos, antes de alimentar o corpo, alimente sua mente. Escolha com carinho o que vai pensar. E perceba como esse pequeno gesto muda a rota inteira do seu dia. Vamos falar agora sobre algo tão simples que chega a ser ignorado: a água. Isso mesmo, água. O primeiro gesto que você faz ao acordar pode ser beber um copo d'água. E isso, que parece pequeno, é na verdade uma declaração silenciosa de que você está pronto para cuidar de si. A gente passa a noite toda sem ingerir líquidos e ainda espera acordar disposto, concentrado, calmo. Como? O corpo está pedindo socorro e a gente responde com redes sociais e café forte. Beber água ao acordar é um presente que você dá para o seu organismo. É como dizer: eu me respeito, eu me importo. Não é sobre moda fitness, nem sobre seguir o que todo mundo faz. É sobre escutar o básico, porque o básico bem feito é o que sustenta tudo. E é curioso como a maioria das pessoas negligencia isso. Elas acordam com a mente acelerada, com o estômago virado e o corpo lento, e acham que é normal. Mas muitas vezes, a raiz dessa bagunça começa com a desidratação. A ciência confirma. Mesmo uma leve falta de água já atrapalha sua concentração, seu humor, sua produtividade. E os estoicos, que viviam séculos antes de qualquer pesquisa moderna, já entendiam a importância de começar o dia com ordem. Marco Aurélio dizia que uma vida boa depende de bons hábitos, e hábitos simples, feitos com intenção. Beber água, respirar fundo, organizar o pensamento, são rituais que não impressionam ninguém de fora, mas transformam tudo por dentro. E tem mais. Quando você faz isso logo cedo, você começa o dia com disciplina. Porque não é só o ato de beber água. É o que esse ato representa. É você escolhendo cuidar do essencial antes de mergulhar nas urgências. É um pequeno treino de autocontrole. Uma lembrança sutil de que você está no comando. Porque o que parece bobo, na verdade, é poderoso. É você dizendo para si mesmo: hoje eu escolho agir com intenção. A verdade é que ninguém vive bem com um corpo mal cuidado. A mente pode até tentar compensar, mas uma hora ela cansa. E o contrário também é verdadeiro. Um corpo que começa o dia hidratado, respirando bem, com um mínimo de atenção, responde com energia, clareza e disposição. É como ajustar a lente antes de olhar para a paisagem. Tudo fica mais nítido, mais bonito, mais leve. Então amanhã, antes de se perder nos pensamentos, nas notificações ou nas pressas do dia, beba um copo d'água. Sem celular na mão. Sem correria. Só você, a água e esse momento. Perceba a temperatura, sinta o fluxo, respire junto. É um gesto simples, quase invisível, mas cheio de significado. E como os estoicos sempre nos lembram, a verdadeira força mora nos pequenos atos que ninguém vê, mas que mudam tudo. Quantas vezes você acordou com a sensação de que a mente ainda está embaçada, como se estivesse caminhando num nevoeiro? O corpo levanta, mas os pensamentos não acompanham. As ideias se arrastam, a motivação não aparece e tudo parece mais difícil do que realmente é. E aí começa o ciclo. O mundo exige, você tenta reagir, mas nada flui. E o pior é que muita gente se acostuma com isso. Acorda todo dia nesse ritmo nublado, achando que é normal viver cansado, sem foco, sem clareza. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Clareza não é mágica, é cultivo. Que ela começa nos primeiros minutos do dia. Não adianta querer ter um dia calmo se você acorda mergulhado em notificações, comparações e urgências. A mente
Nesse momento, tá como um terreno fértil, esperando a primeira semente. Se você planta barulho, vai colher confusão. Mas se planta presença, mesmo que só por alguns minutos, o resto do dia se alinha de um jeito diferente. E isso é um poder que está nas suas mãos todos os dias. Os estoicos sabiam disso. Eles não tinham smartphone, claro, mas enfrentavam seus próprios ruídos, guerras, intrigas, doenças, perdas. E mesmo assim, dedicavam parte das manhãs a si mesmos. Marco Aurélio escrevia reflexões. Sêneca organizava seus pensamentos. Epicteto meditava sobre o que estava por vir. Todos, à sua maneira, protegiam um espaço mental antes de encarar o caos do mundo. Isso não era luxo, era necessidade. Porque quem começa o dia em paz, enfrenta a guerra sem se perder. Você não precisa virar um filósofo romano para fazer isso. Basta criar um pequeno ritual só seu. Pode ser tomar seu café olhando pela janela, escrever 3 linhas num caderno, respirar fundo 3 vezes antes de sair da cama. Pode ser repetir uma frase em voz baixa. Hoje eu escolho viver com presença. O gesto é pequeno, mas o impacto é gigante, porque você para de viver no atropelo e começa a caminhar com direção. E sabe o que é mais bonito? É que essa escolha só depende de você. Ninguém precisa ver, ninguém precisa validar. É entre você e sua consciência. É aquele tipo de força que se constrói no silêncio, sem plateia, sem medalha, mas que faz diferença em cada conversa, em cada decisão, em cada passo que você dá ao longo do dia. Porque quando a mente acorda alinhada, o mundo não te derruba fácil. Então amanhã, antes de sair correndo, respire. Sinta o chão sob os pés. Pergunte-se: o que é essencial hoje? Elimine o excesso. Abrace o que importa. Acordar com presença não é só uma escolha bonita. É uma necessidade num mundo que te puxa para todo lado. E como ensina o estoicismo, quem domina o próprio início não se perde no caminho. Tem gente que acorda e já se sente devendo. Antes mesmo de sair da cama, o peso do mundo já está nos ombros. É cobrança, medo, pressa, insegurança. E quando tudo isso se junta, o corpo até levanta, mas a alma continua deitada. Parece que o dia já começou em desvantagem. E o que acontece? Você vai tentando se equilibrar como pode, mas qualquer empurrãozinho já te tira do centro. É um ciclo sutil, mas perigoso. E começa nos primeiros minutos, quando você ainda nem escolheu como quer se sentir. Mas, e se, só por hoje, você decidisse fazer diferente? Acordar e se dar o direito de respirar antes de responder. Se permitir, existir antes de produzir. Sentar na cama, colocar os pés no chão e perguntar: o que eu estou sentindo agora? Sem pressa de responder, sem precisar resolver. Só reconhecer. Esse gesto simples, reconhecer o que se passa dentro, já é uma forma de autocuidado, que muita gente esqueceu que existe. O estoicismo não fala sobre ser invencível. Fala sobre ser honesto consigo mesmo. Marco Aurélio não acordava como uma rocha todos os dias. Ele também sentia preguiça, tristeza, confusão, mas ele lidava com isso de frente, com coragem e compaixão. Ele escrevia para si mesmo como quem conversa com um amigo. E essa conversa interna, feita com verdade, era o que dava a ele forças para enfrentar o império lá fora. Porque quando você se entende por dentro, ninguém te desmonta por fora. Talvez você não comande um império, mas comanda sua vida. E isso já é uma responsabilidade enorme. Por isso, não subestime o poder de 1 minuto de presença. 1 minuto, em silêncio antes de se jogar no mundo. 1 minuto de escuta antes de se afogar nas exigências. É nesse minuto que você planta a semente do autocontrole. E quem começa o dia controlando o próprio ritmo, dificilmente será dominado pelo ritmo dos outros. A maioria das pessoas quer mudar o mundo lá fora, mas esquece de arrumar o quarto por dentro. Acordar com intenção é como varrer a mente antes de receber o dia. É abrir espaço para clareza, para foco, para gratidão. E isso não precisa ser bonito no Instagram, precisa fazer sentido para você. Porque viver bem não é sobre impressionar, é sobre sustentar.
Sustentar sua paz mesmo quando tudo parece desabar. Então, da próxima vez que o despertador tocar, não corra, não reaja, só sente, respire, escute o que seu corpo está dizendo, o que sua mente está pedindo, o que sua alma está sussurrando, porque, talvez nesse silêncio, esteja escondida a resposta que você vem procurando há dias. E como os estoicos ensinaram, quem domina o agora, domina o todo. Vamos falar de uma coisa que parece banal, mas muda tudo. O celular. Sim, esse aparelhinho que você provavelmente pega antes mesmo de levantar da cama. É ali que o caos começa. Porque ao abrir os olhos e mergulhar nas notificações, você entrega sua atenção, sua paz, sua direção, tudo de bandeja. E o pior, faz isso no exato momento em que sua mente está mais vulnerável. É como se acordasse com a porta aberta e deixasse qualquer um entrar sem nem perguntar quem é. Pensa comigo. Você acorda com a mente limpa, ainda num estado receptivo, quase meditativo. E aí, em vez de nutrir esse espaço com algo que te fortaleça, joga ali comparação, notícia ruim, cobrança disfarçada de mensagem, barulho. Não tem como isso não afetar seu dia. A cabeça começa pesada, os pensamentos aceleram, a alma se fecha. E quando percebe, já está com aquele incômodo que nem sabe de onde veio. Mas veio dali, daquela primeira escolha sem pensar. Os estoicos diriam que isso é o mesmo que acordar e já entregar sua liberdade. Marco Aurélio falava sobre a importância de começar o dia com consciência, com domínio sobre si. Ele acreditava que a mente precisa ser conduzida com firmeza logo cedo, porque senão ela será conduzida por qualquer coisa, especialmente pelas influências externas. E convenhamos, o celular não foi feito para te dar clareza. Foi feito para te prender. Você entra procurando uma coisa e sai com a cabeça cheia de 1000 outras. Então aqui vai um desafio simples, mas poderoso. Deixe o celular de lado nos primeiros minutos do seu dia. Deixe ele carregando longe da cama. Acorde, sente na beirada do colchão, respire, beba água, escreva uma linha, pense em silêncio. Qualquer coisa, menos entregar sua mente para a enxurrada digital logo de cara. Isso pode parecer pequeno, mas a sensação de controle que isso dá, isso muda tudo. Você sente que está no comando. E é justamente isso que o estoicismo prega. Começar pelo que você pode controlar. Você não controla o que vai chegar pelo celular, mas controla o momento em que decide olhar. Não controla o que o mundo vai exigir, mas controla a sua primeira ação do dia. E essa primeira ação define o tom das próximas. É como afinar um instrumento antes de tocar. Se começa desafinado, o som nunca vai soar bem. Então amanhã, experimente. Só um dia. Acorde e deixe o celular esperando. Antes dele, escolha a si mesmo. Escolha se ouvir, se cuidar, se preparar. E veja o que acontece. Às vezes, tudo o que a gente precisa para ter um dia melhor é de 5 minutos de presença antes do barulho. E esses 5 minutos podem valer mais do que horas de correria sem sentido. Agora imagina isso. Você acorda e antes de qualquer barulho, qualquer distração, se levanta com propósito. Vai até a cozinha, pega um copo d'água, sente o líquido, descendo, refrescando. Depois se senta, ainda em silêncio, e pega um caderno. Escreve uma única frase. Hoje eu vou me manter calmo. Simples assim. Não precisa ser um poema, nem uma grande promessa. Só uma escolha escrita com intenção. É nesse tipo de momento que a mente entende. Eu tenho direção. E quando você faz isso por alguns dias seguidos, começa a notar as mudanças. Seu jeito de reagir muda. A paciência cresce, a clareza aparece. Aquilo que antes te irritava tanto, já não te tira do eixo com a mesma força. Por quê? Porque agora você começa o dia ancorado. E uma mente ancorada não se deixa levar por qualquer onda. Você vira uma espécie de farol em meio à tempestade, firme, constante, silencioso, mas presente. Os estoicos sempre falaram sobre isso. A constância como chave da sabedoria. Epicteto dizia que um homem não deve ser arrastado por seus impulsos, mas guiado por seus princípios. E isso só é possível se você os reforça todos os dias. Não adianta querer ter clareza se você não a alimenta.
Não adianta esperar ter autocontrole se você não treina sua mente para isso. E esse treino começa em silêncio, com um pequeno gesto de intenção. E aqui entra um ponto essencial. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer o essencial. Um ritual matinal não precisa durar 1 hora. Pode ser algo que cabe nos seus primeiros 5 minutos acordado. Uma respiração consciente, um pensamento repetido com fé, um momento de gratidão, um copo de água, um trecho de um livro. O formato é livre, o sentido não. O que importa é que esse momento seja só seu, um espaço onde o mundo não entra. Você vai perceber que, ao criar esse espaço, tudo se ajusta em volta. As tarefas do dia não parecem tão pesadas. As conversas ficam mais leves. Os problemas não somem, mas diminuem de tamanho dentro de você. E sabe por quê? Porque agora você está inteiro. Você começou o dia se colocando no centro da própria vida. E isso, por mais invisível que pareça, emite uma energia que o mundo sente. Acordar com intenção é uma arte, uma escolha que se renova todo dia, mesmo quando tudo conspira contra. E como ensina o estoicismo, não importa o que o dia traz, importa o que você leva para dentro dele. Leve presença, leve propósito, leve paz. Porque quando o mundo te empurrar, é isso que vai te manter de pé. Às vezes, o que separa um dia comum de um dia poderoso é um simples detalhe: intenção. E o mais curioso é que essa intenção não precisa ser falada, nem exposta para ninguém. Ela nasce ali no escuro do quarto, quando o despertador toca, e você decide que vai viver com mais presença. Só que na prática, muita gente ainda vive no modo "deixa a vida me levar". E quando a vida leva sem rumo, o destino quase sempre é o cansaço, a frustração e a sensação de estar sempre apagando o incêndio. Acordar com propósito é como segurar o volante do próprio dia. É você quem conduz, você quem decide o ritmo, você quem escolhe o caminho. E não, isso não quer dizer que tudo vai dar certo, que o trânsito vai fluir, que os outros vão colaborar. Mas quer dizer que, mesmo que o caos apareça, você vai estar inteiro. E estar inteiro num mundo que vive quebrado é um ato de resistência silenciosa, mas poderosa. Marco Aurélio costumava escrever todas as manhãs para se lembrar de quem ele era e do que realmente importava. Não escrevia para os outros, escrevia para si mesmo. E talvez esse seja o hábito mais revolucionário que você pode adotar: falar consigo mesmo antes que o mundo comece a gritar. Perguntar: quem eu quero ser hoje? Antes de abrir a agenda, o e-mail, as obrigações. É esse tipo de ritual que te tira do automático e te devolve para o controle da própria narrativa. E aqui vai uma dica simples. Escreva sua intenção do dia em uma frase. Pode ser: hoje vou ter paciência, ou hoje vou falar menos e ouvir mais. Pode ser: hoje eu me recuso a viver no piloto automático. Essa frase vira uma âncora. Quando as coisas começarem a sair do controle, volta para ela. Lê de novo, respira. É uma forma de lembrar a si mesmo que, apesar do que acontece lá fora, você ainda comanda o que acontece aqui dentro. E é isso que o estoicismo nos entrega. De forma tão clara: o mundo pode estar em guerra, mas você pode manter a paz aqui dentro. Claro que não é fácil, mas também não é impossível. É prática, é ritual, é escolha. É saber que você não acorda só para correr atrás de tarefa. Você acorda para se lembrar da sua essência, da sua missão, daquilo que te faz sentir vivo. Então amanhã não levante só por levantar. Levante com presença. Respire com intenção. Caminhe até a cozinha sentindo o chão sob os pés. Beba sua água com respeito. Escreva sua frase. Defina sua postura. E aí sim, vá para o mundo. Mas vá preparado, não de peito aberto ao acaso, e sim com a armadura suave de quem sabe quem é, o que quer e o que se recusa a perder: sua própria paz. Quando a gente olha, bem de perto, percebe que cada manhã é uma chance de renascimento. O ontem pode ter sido difícil, cheio de tropeços, desencontros, falhas, mas o hoje ainda está intacto, está fresco, silencioso, esperando pelas suas decisões. E isso é quase mágico se a gente parar para pensar. Porque enquanto o mundo gira no caos,
você ganha uma nova oportunidade de fazer diferente, de começar com mais calma, mais presença, mais verdade. E a pergunta é: o que você vai fazer com esse privilégio? É comum acordar achando que tudo vai ser igual, que vai ser só mais um dia. Mas isso é mentira que a rotina conta para você não perceber o milagre escondido nas horas. O que separa um dia comum de um dia extraordinário não é o que acontece lá fora. É o que você decide fazer com o que sente, com o que pensa, com o que prioriza. E isso ninguém pode tirar de você. Nem o trânsito, nem a mensagem atravessada, nem o problema inesperado. Os estoicos ensinavam isso o tempo todo. Você não controla os fatos, mas controla o jeito como responde a eles. E essa resposta começa antes de qualquer acontecimento. Começa no primeiro passo, no primeiro pensamento, no primeiro gesto. Quando você abre os olhos e decide: hoje eu vou agir com sabedoria, o mundo já te encontra diferente. E quando o mundo percebe que você não reage mais no automático, ele passa a te respeitar de outro jeito. Não pense que é perfeição que transforma a vida. É consistência. É repetir o essencial todos os dias, mesmo quando dá preguiça, mesmo quando parece que não está funcionando. É levantar mesmo com sono, respirar mesmo com pressa, agradecer mesmo com problemas, porque esses gestos vão moldando uma mentalidade nova, forte, flexível, preparada para tudo. E aos poucos, aquilo que te derrubava vira só um detalhe. Aquilo que te machucava já não encontra espaço. Você começa a se tornar uma pessoa difícil de abalar. E não porque virou pedra, mas porque virou raiz. Firme, mas viva. Enraizada no que realmente importa. E isso é o que o estoicismo sempre defendeu. Viver com profundidade, não com rigidez. Ter clareza nas escolhas, domínio sobre os impulsos e serenidade diante daquilo que não depende de você. Porque no fim das contas, o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em não deixar que o mundo controle você. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Significa que lá no fundo você já decidiu mudar. E isso é grande. Significa que a semente da presença já foi plantada. Agora é só regar todos os dias, com pequenas ações, com escolhas conscientes, com rituais silenciosos que ninguém vê, mas que transformam tudo. Porque a vida muda mesmo, quando você começa pelas manhãs. Se esse conteúdo falou com você, chegou a hora de dar o próximo passo. Aqui no canal Estoicismo Racional tem uma playlist completa chamada Como Dominar Sua Mente. Lá você vai encontrar outros vídeos que aprofundam ainda mais esse processo de fortalecimento interno, clareza emocional e paz mental. Clica e continua essa jornada de transformação. Te vejo lá.